Meus amados, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta tão nobre oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite especial, onde o povo do Senhor está reunido, prestando este culto ao nosso bom Deus. Queremos agradecer esse Deus pelas vossas vidas, por todas as famílias aqui representadas. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Washington, por ter nos confiado a oportunidade de chegar até aqui para compartilhar algo da parte de Deus com os nossos irmãos, dignificar a vida dos pastores que presidem sobre as áreas que aqui estão representadas. Também a diretoria da igreja bem representada nas pessoas do primeiro e vice-presidente, pastor Nonato, pastor Miranda, e os demais obreiros que aqui estão, que vieram adorar esse Deus na beleza de sua santidade. Amém, amados? Amados, abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, somente este versículo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Graças a Deus. Todos encontraram? Quem pode dizer amém? Está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Obrigado. Tomai os vossos assentos. Meus irmãos, esta carta ela foi escrita por volta do ano 54 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, quando mesmo estava na cidade de Corinto. Paulo, ele esteve na cidade de Tessalônica, conforme dispõe o capítulo 17 do livro de Atos, dentro do contexto da sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu por volta dos anos 50 ao ano 53 depois de Cristo. Paulo esteve em Tessalônica, cidade importantíssima da Macedônia, que no primeiro século da era cristã contava com uma população correspondente a cerca de 200.000 pessoas. E Paulo, mesmo diante de um contexto de oposição, de perseguição, ele anunciou o evangelho poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, e vidas foram alcançadas, transformadas
pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele, através desta escrita, refiro-me ao versículo que está em apreço, ele incentiva os crentes de Tessalônica a serem santificados. Nós vamos observar que Paulo, ele diz: o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus de paz vos santifique plenamente. O mesmo Deus de paz, a expressão o mesmo é uma expressão paulina, por assim dizer, utilizada por Paulo quando nós olhamos para a primeira Tessalonicenses, a mesma carta que está aqui em foco, capítulo 4, versículo 16, Paulo, ele vai dizer através da escrita: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então observamos que esta expressão, o mesmo Deus de paz, o mesmo Senhor, é uma expressão usada repetidas vezes pelo apóstolo Paulo. Paulo apresenta a Deus aqui no versículo que nós lemos como o Deus de paz, o mesmo Deus de paz, o Deus de paz, o Deus da paz, aquele que nos é apresentado em Isaías capítulo 9, versículo 6, como príncipe da paz, aquele que disse certa ocasião aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Louvado seja o nome do Senhor. Essa paz que, segundo Paulo, excede todo o nosso entendimento. O mesmo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que, sendo nós justificados pela fé, nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aqui em paz, a sua consciência está em paz, a sua alma está desfrutando da paz, o seu espírito desfruta, usufrui da verdadeira paz que só Deus pode nos proporcionar. O mesmo Deus da paz vos santifique completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, percebe-se que a santificação é um processo na vida do salvo. A santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus, mas a santificação é um processo, repito, da salvação do que foi chamado, daquele, daquela que foram escolhidos por Deus para o plano da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu falar aqui um pouco a respeito da santidade como atributo exclusivo de Deus, sendo um atributo inerente à sua natureza. Atributo é aquilo que é peculiar
de um ser, que faz parte da natureza de um ser. Então Deus, Ele é um ser santo, e a santidade é algo intimamente ligado à sua natureza. Deus nos é apresentado nas Escrituras Sagradas como sendo santo, ou seja, Deus, Ele é um ser que está acima de tudo e de todos, levando em consideração que a palavra em si, santidade, o substantivo em si, quer dizer separado, quer dizer consagrado, quer dizer dedicado. Existe uma palavra de conotação hebraica para santidade. A palavra é Kodesh. Kodesh significa cortar, separar. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus é um ser separado de toda injustiça, de todo pecado, de toda impureza, levando em consideração que a santidade de Deus, enquanto atributo, é um atributo comunicável. Deus, então, Ele pode transferir da sua santidade para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que Paulo disse: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Sabem por quê, meus amados irmãos? Porque o processo da santificação não é um processo humano, por assim dizer. Não, o processo da santificação na vida do salvo, na vida daqueles que foram alcançados pelo poder da palavra de Deus, é uma ação divina, é uma obra divina. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus quem santifica, é Deus que purifica, é Deus que consagra as nossas vidas para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou mostrar isso à luz das Sagradas Escrituras, que a santificação não é um mero esforço humano, não é, é uma ação divina. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Louvado seja o nome do Senhor. A obra da santificação é realizada mediante a ação, a operação do Espírito Santo do Senhor. Está escrito em Tito capítulo 3, versículo 5: não por obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante a lavagem da regeneração pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Observaram que a obra de santificação na vida do cristão é uma ação divina, não é por obras de justiça, não é por obras de caridade que o ser humano venha praticar. Justiça no contexto puramente humano, não, mas é algo que envolve diretamente a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem nos envolveu com a graça de Deus. O Espírito Santo foi quem nos regenerou, ou seja,
nos gerou de novo para uma nova perspectiva de vida com o Senhor nosso Deus. Não foi por obras humanas, obras de justiça humanas, não, mas segundo a sua misericórdia. É pela misericórdia de Deus é que nós somos santificados, nós somos separados, nós somos consagrados, nós somos devotados a Ele, ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Então a ação do processo em si, da santificação, é realizada por intermédio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Também nós somos santificados mediante a palavra do Senhor nosso Deus. Quando Jesus estava na oração sacerdotal, conforme João capítulo 17, versículo 17, ele orou ao Pai, apresentando os seus discípulos e disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, crente que ama a palavra de Deus, crente que lê a palavra, medita na palavra, crente que guarda a palavra de Deus no seu coração, como disse o salmista, para não pecar contra o Senhor, este crente está envolvido por Deus, pelo Espírito Santo, mediante o processo de santificação por intermédio da poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, este processo é um processo muito glorioso e ele é manifestado em dois aspectos, pelo menos. O primeiro aspecto é o aspecto posicional, santificação no aspecto posicional, na posição que nós estamos, na posição de servo, de serva, de crente, salvos na pessoa de Jesus Cristo. Você está em uma posição de honra, você está em uma posição de destaque. Foi por isso que Paulo disse lá na carta aos Efésios, quando se expressou dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugares celestiais refere-se a lugares altos, a lugares de honra, a lugares nobres, a lugares de projeção espiritual. Então você pode se alegrar nesta noite com este Deus maravilhoso, porque você está em um lugar de honra, você está em um lugar de destaque, e você está vivenciando, você está experienciando o processo da santificação no aspecto posicional, na posição que você está. Quem está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Só que a santificação, além do aspecto posicional, tem um outro aspecto. Existe o segundo aspecto, que é conhecido como o aspecto progressista. Aleluia. Ou seja, nós podemos sermos santificados
mais e mais. Nós podemos buscar a santidade, a santificação mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quero deixar algo bem claro aqui, que não devemos fazer isso para querer nos apresentarmos como sendo melhores do que outrem. Não, o nosso objetivo de buscar a santificação de Deus é de termos um relacionamento mais profícuo, mais profundo, mais íntimo com Ele, mais harmônico com o Senhor, nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Ei, o processo em si envolve o aspecto do posicionamento, mas também envolve o aspecto progressivo. Por quê? Porque a vida do cristão deve ser progressista. Ele deve progredir, ele deve desenvolver a sua espiritualidade. Louvado seja o nome do Senhor. E vejamos o que diz a palavra de Deus no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, está escrito lá o seguinte: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda, mais. Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais da santidade de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A santidade num aspecto posicional, posição que você e eu estamos, e a santidade num aspecto progressista. Nós podemos ser mais santos. Aleluia. Podemos, para a glória dele, para a honra dele, para o louvor deles, para a exaltação dele. Nós podemos sermos mais santificados em sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O porquê, irmãos, ensinar sobre santidade? O porquê, irmãos, pregar sobre santidade? O porquê? Essa igreja aqui, ela está sendo preparada para um encontro glorioso, para um encontro estrondoso, para um encontro inigualável nos ares com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, o processo de santificação tem que alcançar o salvo no seu aspecto trino, no seu aspecto tricotômico. O homem, o ser humano, como nós sabemos, desde a sua gênese, desde a sua origem, ele é um ser formado na sua essência, na sua composição, por três substâncias: corpo, alma e espírito. É interessante que aqui na teologia paulina, com base no versículo e no capítulo que estão em foco de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é que na teologia paulina, Paulo nos apresenta como o espírito possuidor de uma alma e de um corpo, segundo a teologia paulina, quando ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito,
alma e corpo. Vejam que ele apresenta primeiramente as duas substâncias, os dois elementos imateriais e imortais do ser humano. Ele apresenta primeiramente o Espírito. O Espírito é o elemento pelo qual nós podemos ter contato com Deus, nós podemos ter comunhão com este Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito: porque o seu Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filha de Deus? O Espírito de Deus testifica com o teu espírito, com o meu espírito, dizendo que nós pertencemos a Deus, que nós temos contato com Deus, que nós temos um relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o ser humano, ele também é portador de uma alma. Ele possui alma, que é o segundo elemento citado por Paulo. Também é uma entidade imortal, imaterial, e que pode, assim como o espírito, sobreviver ou continuar vivendo após a morte do corpo. A alma é a sede da personalidade do ser humano. Sim, a sede da personalidade do ser humano. A alma, ela pode se alegrar, conforme Lucas capítulo 1, versículo 46. A alma, ela pode se alegrar em Deus, assim como o Espírito também, conforme Lucas 1, versículo 47. A alma do ser humano, como parte material e imortal, foi descrita por Cristo como sentimentos humanos, quando Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 38, ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A alma como sentimento do ser humano, mas Jesus também apresentou a alma como um ser imortal e imaterial, quando ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. O ser humano é possuidor de um espírito, de uma alma e também de um corpo. Ou seja, possuímos um espírito, uma alma e um corpo para sermos vistos. O corpo é a parte fenótipa física do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo, ele passa a ter contato com o mundo físico por intermédio dos 5 sentidos. No entanto, Paulo, usado por Deus, ele chega a dizer que o processo da santificação tem que alcançar o ser humano no seu aspecto trino, no seu aspecto pleno. Ou seja, Deus exige de mim, Deus exige de você um espírito santificado, uma alma santificada, mas também exige de nós um corpo santificado. Louvado seja o nome do Senhor. O processo de santificação de Deus não alcança o ser humano pela metade, como por exemplo somente os elementos imortais e materiais, espírito e alma, não. O processo de santificação de Deus envolve o ser humano na sua essência plena. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20, quando
quando Paulo, ele se expressa dizendo: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Versículo 20: porque fostes comprados por bom preço. Quem aqui foi comprado por bom preço? Fica de pé, que o meu tempo já foi, por gentileza. Fica de pé, que eu vou já encerrar. Porque fostes comprado por bom preço. Portanto, glorificai a Deus nos vossos corpos, os quais pertencem a Deus. Ei, o meu corpo, o teu corpo é templo e morada do Espírito, que é chamado Santo, Santo, Santo. Aleluia. Levante a mão para o alto, por gentileza. Aleluia. Ei, o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é templo e morada do Espírito, que é chamado Santo, Santo, Santo. Pensamentos santificados, visão santificada, audição santificada, lábios santificados. O Salmo 24, versículo 3, o salmista, ele louvou a Deus lá dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Eis, aquele que é limpo de mãos, isso fala da ação humana, a ação e reação humana. Isso fala da atitude humana. Limpos de mão e puro de coração, isso fala da pureza interna, da santificação interna na vida do salvo, na pessoa de Jesus Cristo. Isaías 33, versículo 14. O profeta usado por Deus questionou dizendo: quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Aquele que anda em justiça, que fala a verdade, que arremessa para longe de si todo ganho de opressão, aquele que não aceita suborno, aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de homicídio. Este habitará nas alturas, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar com você agora neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que esse mesmo Deus de paz nos santifique completamente. Por quê? Por quê? Por causa do encontro. Paulo disse, aleluia, que nós devemos sermos preservados, conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vou já orar, mas eu lembrei agora que semana passada eu ouvi e vi, porque era um vídeo de um repórter, ele entrevistando pessoas em um determinado aeroporto. E ele chegou com uma jovem e fez diversas perguntas. E dentre as perguntas, ele fez esta pergunta: qual é a sua maior esperança? Sabe o que ela respondeu? Ela disse: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem nele essa esperança? Quem tem nele essa esperança? 1 João capítulo 3, versículo 3. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, assim como também ele é puro. Soberano Deus e Pai que está no céu, aqui está o teu povo que veio te adorar, que veio te exaltar nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito de santificação,
o Espírito Santo que tem falado aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos que a vinda do Teu Filho se aproxima velozmente e nós queremos subir naquele grande dia para encontrarmos-nos com o Senhor nos ares. Mas sabemos também que para isso acontecer é necessário que haja santificação, porque a Tua palavra diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação jamais veremos o Senhor. Pai, continua abençoando o Teu povo em nome de Jesus. Amém.